Amém. Amados irmãos, bem-vindos, que Deus abençoe a vossa vida de maneira poderosa. Amém? Eu vou citar alguns versículos bíblicos durante o estudo. A aula aqui vai ficar gravada e o nosso raciocínio vai ser rápido, sem pressa, nada pressa, mas rápido, ok? Como eu sempre digo, não existe tempo, pouco tempo para fazer as coisas de Deus. Só existe, às vezes, um curto tempo. Mas nesse espaço curto de tempo, Deus pode fazer maravilhas que você nem imagina. Um dia, um homem veio até Jesus, pediu para que Jesus curasse o servo dele, e ele pediu: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, disse aquele homem. E ele disse: envia uma só palavra e ele será curado. Uma palavra. E Jesus enviou aquela uma palavra. Amém? Então, no dia de hoje nós vamos falar sobre o livro da vida. Esse tema, ontem eu fui ajudar uma família a fazer um registro, porque eles acabaram de mudar lá para a colônia, e foi interessante que no momento que eu estava para ir lá ajudar essa família, o interessante foi que eu pensei, nossa, é esse o trabalho e a tarefa de nós como discípulos. Assim como eu estou indo ajudar em algo natural, auxiliar, importante, claro, mas no mundo natural, a registrar a pessoa, assim também nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos ter sabedoria para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus e elas terem o nome escritas no livro da vida. E aí, quando eu cheguei lá, estou resumindo, bem resumido, quando eu cheguei lá no lugar que nós fizemos o registro da família, que a família fez o registro, a mãe, né, a mãe da família, ela falou exatamente esse detalhe, como que as coisas, as papeladas têm um paralelo com as coisas espirituais, né? E como que o céu é organizado? O céu é organizado. Então, eu quero já dizer para você que está me ouvindo aí, não temas, o teu Deus é organizado. Não tenha medo, o teu Deus sabe o que ele faz. Olha só, eu vou citar algumas passagens bíblicas aqui. Primeiro, livro da vida. Nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos aprender e sermos educados e treinados a aproximar as pessoas de Deus e nunca afastar. Amém? Essa é a nossa tarefa. Aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las de Deus. Amém? Olha só, João 10:10. Pelo diabo, é o ladrão das ovelhas. Sim, mas de um jeito ou de outro, quem envia o ladrão é o diabo. Então, no fim das contas, dá na mesma. Então, o inimigo da nossa alma, seja de carne e osso, ou seja espiritual, ele vem para isso, ó, roubar, matar e destruir. Roubar aquilo que Deus te deu. Matar aquilo que Deus fez viver em você. E destruir. Só que aqui, o nosso tema é o livro da vida. Aqui em João 10:10, você vê que Jesus ele vem para dar vida e vida em abundância. Guarda isso que é importante, ó. Teve uma história de um homem que ele estava no meio da mata. E ele sentiu que tinha chegado o momento dele, ele estava mal de saúde, não tinha ninguém ao redor dele, e ele falou: Senhor,
Não me deixe morrer assim, eu vou morrer aqui, ninguém vai saber que eu faleci. Senhor, não me deixe partir assim. E ele orou por uma, olha só, ele orou por uma morte melhor. Resumindo, ele sobreviveu, deu tudo certo, graças a Deus ele não morreu. Só que quando ele chegou lá para o líder espiritual dele, o líder espiritual dele deu uma frase para ele muito profunda. Ele disse assim, ó: nunca mais ore por uma morte melhor. Aquele homem estava orando para ter uma morte mais bonita. E o líder dele ensinou a ele: ore por vida. Ore por vida. Aleluia. Essa palavra é profética para vocês que estão me ouvindo. Ore por vida. Não ore para, Senhor, que a minha, olha só, que a minha doença seja mais agradável, mais, não, ore por vida. Ore por cura. Ore por libertação. E Deus vai te ouvir. Ramandarabaturi arabai. Esse é o primeiro ponto. Precisamos entender que o nosso Senhor Jesus, ele é da vida. Vida. E ele quer te dar vida. E ele tem o livro da vida. Ok, vamos lá. Apocalipse 20, versículo 15. Está escrito: e aquele que não foi achado no livro da vida do Cordeiro, o livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. Olha como é importante ter esse registro. O livro, o nome, nosso nome no livro da vida. E nós precisamos, quando a gente vai evangelizar alguém, irmãos, o propósito é esse. Eu desejo que a pessoa se aproxime de Jesus e o nome dela seja escrito no livro da vida e permaneça lá. Então, eu vou facilitar, eu não vou complicar, eu não vou colocar coisas da minha mente, eu vou facilitar. Jesus perdoa, Jesus transforma. Jesus, João 4, quando ele viu aquela mulher na beira do poço, ali o poço de Jacó, se eu não me engano, é assim que chama, ele falou para ela que ele tinha uma água para oferecer para ela. Olha só, água para oferecer para ela. E naquele dia a salvação entrou. Naquele dia a salvação entrou, porque ela entendeu que aquela água não era água normal, era água espiritual. E ela nunca mais ia ter sede. Aquela água ia dar vida para ela. Mais uma vez, ok? Então, mas como que nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida e ajudar outras pessoas? A gente tem que facilitar, não complicar, né? Olha só, você pode ajudar as pessoas a se aproximar de Deus e quando elas se sentem condenadas, eu ouço várias vezes as pessoas dizer: mas eu sou pecador, pastor, eu estou tentando. E às vezes eu percebo que as pessoas elas sentem os outros seres humanos, né? Eu lembro que esses dias, quando eu falei com uma pessoa, ela disse assim: pastor, você sabe que eu sou pecador, pastor. Eu erro, pastor. E eu tentei mostrar para ela que Deus fortalece ela, iria fortalecer ela, e que o meu olho não estava aí para julgar ela. Porque talvez pode ser que ela estava acostumada sempre alguém olhando para ela, criticando, julgando. E eu tentei quebrar isso. Quem está entendendo? Que a gente tem que quebrar isso, porque a pessoa ficou até, nossa, eu estou diante de um pastor, estou falando com um pastor, então eu preciso aqui, pastor, eu erro, você sabe, não me leve a mal, mas eu não estou te olhando com um olhar de julgamento. Eu quero que você seja transformado. E se você errou de um jeito ou de outro, Deus tem um perdão para te oferecer, para te aperfeiçoar. Então, nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter essa leveza, falar a realidade. Acabamos de ler aqui, o lago de fogo existe. Só que vim com a solução.
Porque quem não tem solução se de uma maneira apavorada. Mas nós temos solução. Por isso eu quero... Hoje Deus colocou na minha mente, quando eu estava de olhos fechados, educar. A gente para ajudar as pessoas, a gente tem que se educar. Não é ser educado no sentido de ser uma pessoa educada, não, mas educar, isso, treinar a maneira de ser um discípulo. Para quando vierem os momentos difíceis, quando você vê que alguém está no início da fé, você ajudar, ok? E ajudar bonito mesmo, não é ajudar contando uma história que não existe. Mas aqui você está vendo segundo a Bíblia. Então, nós podemos ajudar as pessoas o quê? Meu irmão, se você... Calma. Deus ouve aquele que se arrepende. Essa é uma frase que você pode falar. Deus tem poder, o perdão de Deus tira toda e qualquer culpa. Peça perdão a Deus. Ele vai te ouvir. Ele se agrada dos humildes. Tá entendendo? Assim você pode ajudar as pessoas. E às vezes você precisa dessa palavra, porque é tanto ensinamento, é tanta coisa aqui e ali, que às vezes você se sente condenado e nem porque. Quem está entendendo? E aí a gente pensa, poxa, eu vou fazer o que agora para estar bem com Deus? Ué, vá diante dele. Se você está com algum sentimento estranho, eu fiz algo errado, eu estou errado diante de Deus. Ué, fala com ele, Senhor, como Davi disse, se há em mim algo que não te agrada, me purifica, Senhor. Me perdoa por algo que eu tenha feito sem saber, sem perceber. Davi orou assim, ó, Senhor, perdoa-me até os pecados que me são ocultos, aquilo que eu não sei que está errado. Então, quando a gente precisa ensinar, e também na nossa vida, nos momentos difíceis, não se afastar de Deus, mas se aproximar. Porque Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Então, lembre disso. Porque eu, pastoreando, vira e volta, eu tenho que corrigir. Quem está entendendo? Às vezes eu tenho que corrigir o que o outro faz. Falar, não, mas Deus pode te perdoar. Quem está entendendo? Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, todos os discípulos têm que ter esse treinamento, ter leveza e saber o que está escrito. Primeira, em Gênesis 2,16, Deus tinha dito para Adão, Gênesis 2,16, Adão, no dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. E Adão comeu. Só que naquele momento, Adão, corporalmente, não morreu. Mas espiritualmente ele morreu. É isso que nós chamamos de morte espiritual. Quando a pessoa não está viva espiritualmente. Lembra que eu falei no início? Deus é um Deus de vida, Jesus tem vida. Só que Adão, quando ele pecou, ele atraiu a morte. Ok? Olha só, quando Adão errou e pecou, a Bíblia diz que Deus disse assim, Adão, por deu ouvido para Eva, você comeu da árvore de que eu te disse, não comerás, por causa de você, a terra, o chão, está amaldiçoada. Olha só, calma, fica calmo. Mas olha só, quando Adão pecou, não foi só ele que sofreu a consequência, mas também o chão da terra, porque ele plantava, ele tinha que plantar, ele tinha que arar a terra.
Deus tinha falado para Adão, Adão, você vai trabalhar a terra. Então a terra perdeu a força e ficou como que amaldiçoada. Olha só que sério. Então, irmãos, quando nós pecamos, isso a gente pode ensinar para as pessoas, mas com amor, ok? Com amor. Quando ela fala assim, por exemplo, qualquer pessoa, você está ajudando um amigo, uma amiga, ó, e sempre, e às vezes, humildade é você falar o quê? Nós. Não só, quando você sabe, quando a gente peca, não só a gente sofre a consequência, a gente se sente mal, vem uma morte espiritual, mas também o nosso ambiente fica negativo. Aqui na vida de Adão foi a terra ficou amaldiçoada. Veio espinho, não existe espinho. As flores começaram a ter espinhos. O chão, que era para ser um chão fértil, bom, que plantava, colhia 100%, ficou fraco. Então, isso a gente pode ensinar para a mecânica. Por exemplo, quando uma pessoa erra, a casa dela também fica mal. Não é só a pessoa, mas o redor, o dia a dia fica pesado, ok? Então, isso a gente precisa entender. O pecado é algo muito sério. O pecado nos separa de Deus, por isso a gente precisa agradar a Deus, e por isso que Jesus veio para dar vida. Ele quer restaurar isso. Você já vai entender os mistérios aqui. Olha só, para resolver essa história que o Adão agora estava morto espiritualmente, Deus ele vai começar, através de muitas maneiras, aproximar o homem de novo dele. Quem lembra, no Velho Testamento, sacrifício, holocausto, sacrifício que queimava os animais, que cortava os animais e oferecia no altar, oferecia ofertas líquidas, oferta de cereal, oferta de animal, tudo isso para quê? Para reconectar o homem com Deus. Né? E tinha até, olha só como é sério para Deus. Uma vez por ano, o sacerdote antigamente, né, fazia um sacrifício que era o dia da expiação, de expiar. A gente não diz no Brasil? Deus expia todos os meus pecados. Tem pessoa que diz isso. Então, vem disso. Porque na Bíblia existia um dia chamado dia da expiação, que era o dia que o sacerdote entrava no tabernáculo ou no templo, no lugar mais santo, que era o lugar santíssimo, que ninguém entrava, nunca entrava naquele lugar, e nem o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Olha como era santo esse lugar. E ele tinha que se preparar extremamente para entrar naquele lugar e oferecer um sacrifício a Deus que iria, por um ano, trazer paz entre o povo e Deus. E aí, olha como era interessante. O sacerdote colocava a mão, olha só, a mão na cabeça do animal, estou resumindo, claro, colocava e confessava o pecado do povo sobre o animal. E um animal era sacrificado e o outro animal era levado por alguém para o deserto. Olha só, e o pecado do povo era transferido para o animal. Olha que interessante. Deus deu essa maneira para o povo ir levando. Mas o único que poderia realmente libertar as pessoas do pecado era o nosso mestre, e continua sendo ele. Ele é o sacrifício. É por isso que, para você entender esse mistério, por isso que Jesus ele se sacrificou na cruz, ele morreu por nós. Por isso.
Amém? Por isso. Agora, olha só. A Bíblia diz que Jesus nos comprou com o sangue dele. O que Adão errou lá atrás, Jesus, agora para dar vida. Olha só, quem dá o sangue, quem compra com sangue, o cientista sabe, e na Bíblia também está escrito, que a vida do ser humano está no sangue. Se uma pessoa perder todo o sangue, ela morre. São duas coisas, dois mistérios que existem. Primeiro, se a pessoa perder a respiração, ela morre, a não ser que seja reavivada, mas normalmente ela morre afogada na piscina, seja o que for, Deus o livre, ou se a pessoa perder sangue. São duas que simboliza o espírito de vida e o sangue que simboliza a nossa alma. Por isso que Deus disse, nunca coma sangue. Sangue é algo muito delicado. E é por isso que nas outras religiões, eles bebem sangue, para se encher de energia negativa. Olha só o que você está aprendendo hoje. Você já sabe, mas você está ligando os pontos, está ligando o quebra-cabeça de Deus, ok? Então, desculpa, as pessoas que fazem isso, não vou mencionar aqui as direções, mas pessoas que mexem com coisas negativas, né? Elas fazem isso para provocar o mundo espiritual e para receber energia negativa, porque no sangue do animal existe vida, né? Por isso que Deus disse, não beba sangue de animal, né? Tanto é que na ceia, sangue de Jesus simboliza o único contato que a gente pode ter com sangue é o sangue de Jesus. Ah, pastor, então eu não posso doar sangue? Pode doar sangue, sim. Ah, não posso receber sangue se eu precisar? Claro que pode. Tem outras seitas que dizem que você não pode doar sangue. Está errado, amém? Você pode doar sangue e você pode receber doação de sangue se precisar, amém? Claro, tem que estar limpinho o sangue, né? Pronto, vamos lá. Mateus 6,12. Mateus 6,12. Está escrito assim na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas. Dívida? Sim, dívida. Sabe por que dívida? Porque lá em Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos conectar esses dois versículos? Por um lado, a gente tem aqui Paulo dizendo, o salário do pecado é a morte. Opa! O salário do pecado é a morte. Se o ser humano não morre, ele está em dívida. Quem está entendendo esse mistério? Ele está em dívida, porque o salário do pecado é a morte. Passando a ambulância aqui. Amém. O salário do pecado é a morte. Então, quando o ser humano erra, é como se a morte dissesse, Deus, eles erraram. Eles me devem a vida deles. Por isso que Jesus nos ensina a fazer orações e pedir perdão. Porque quando você ora pedindo perdão, ele cancela as suas dívidas. Não é só dívida de dinheiro, é dívida espiritual. Quando nós erramos, pecamos, nós ficamos, entre aspas, endividados espiritualmente. Mas quem pode nos ajudar? O dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Só Jesus pode salvar. Isso é libertador, você que está me ouvindo aí. É libertador. Não interessa o tanto que a pessoa pensa que está endividado. E é essa fé que o discípulo tem que ter. Porque pode vir amanhã alguém para você e falar, ô Braulio, Cristina, ô Gal, ô Dudu, ô Indira, a minha família está amaldiçoada até a terceira, quarta, quinta geração, e às vezes você não sabe nem como que ele descobriu.
Quem está entendendo esse mistério? A pessoa sabe muito. Como que pode? A gente sabe muito das coisas negativas, a gente até dá explicação, não, porque lançaram a maldição, e eu estou amaldiçoado até a terceira geração, e até isso, e até aquilo, e até isso, e até aquilo. Sim, existem coisas assim, irmãos, ninguém está banalizando, mas por que a gente não conhece a mecânica da fé? Então Deus está falando para você, eu quero que você me conheça, porque você vai quebrar o mal, você vai ajudar pessoas, você vai aproximar pessoas de mim, você vai ser, aleluia, você vai trazer muitas pessoas para perto de mim, livrando elas das dívidas espirituais, apresentando meu filho para elas, apresentando Jesus para elas, porque Jesus tem a graça e ele, através do dom dele, o presente dele, através do sangue dele, ele nos livra dessas dívidas e do salário do pecado que é a morte. Ele nos perdoa, por isso que é importante pedir perdão e se arrepender. Amém? Então, é assim que funciona, é assim que funciona. É assim que funciona, ok? Então, como que eu faço? Você aqui está ouvindo? Como colocar o nome de alguém no livro da vida? Como ajudar e não atrapalhar? Nós fomos chamados para ajudar. Ajudar. Outra coisa que o discípulo precisa entender: você precisa pegar a pessoa onde ela está. Quando Jesus viu aquela mulher no poço, ele falou da água, que tinha água. Olha só, Jesus poderia falar, se arrependa agora. Jesus poderia falar, você vai para o inferno. Olha só, irmãos, quantos cristãos que falam assim, você tem que falar para as pessoas. Eu não entendo isso, mas tem cristão que é assim, que fala assim, mas você tem que falar para as pessoas que elas vão para o inferno. Tá errado. Ninguém tem que falar para as pessoas que elas vão para o inferno. Nós temos que falar para as pessoas, no momento certo, que existe o lago de fogo. Que existe. E não que alguém vai. Irmãos, temos que tomar cuidado com os nossos lábios. Nunca diga que um parente seu vai para o inferno. Nunca fale isso. Nunca fale isso. Nunca fale para um amigo que está se aproximando de Deus e da casa dele, você vai para o inferno. Você pode falar que existe. Quem está entendendo essa pequena diferença? Amém? E a Bíblia diz que nós somos salvos, de novo, pela graça de Deus. Você pode tentar pagar sua alma fazendo coisa boa e tentando mostrar para Deus que você merece para o céu. Você não vai conseguir, porque está escrito no Salmo que a nossa alma é muito cara. Nem todo sacrifício de animal daria para comprar nossa alma e nos garantir um lugar no céu. Uau! Mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus, por isso que é tão importante entender o sacrifício de Jesus. Hoje eu profetizo que você está sendo liberto de culpas. E você também vai libertar muitas pessoas de culpas, de coisas complicadas. O caminho de Deus é estreito, mas é simples. Que é estreito, sim, mas é simples. Até uma criança entende o evangelho. Até uma criança entende. Lembra quando Jesus, as crianças vieram até ele, os discípulos disseram, não, 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 não deixe as crianças vir para o mestre. Jesus falou, deixe elas vir a mim e abençoou as crianças. No dia de hoje, eu estou aqui, não estou nem no meio desse detalhe do livro da vida. Mas uma coisa, nós estamos finalizando aqui, por causa do tempo. No próxima quarta, vamos ter outro encontro, você sabe, mas a aula na próxima quarta, nós vamos entrar mais profundo nesse detalhe. Mas lembre-se,
livro da vida, o pecado traz morte, o perdão traz vida, o perdão cancela a dívida. O único que tem perdão para nós, Jesus. O sangue de Jesus, nós somos comprados através do sangue dele. O acusador vai tentar sempre, de um jeito ou de outro, te acusar, através de uma pessoa ou na mente direto. Porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador. Ó, Deus não te perdoou. Ó, você não vale nada. Ó, você tem que fazer mais 10 coisas para Deus te perdoar. Depois de 10 coisas que você fizer, Deus vai te perdoar. Mas a Bíblia te diz, se arrependa, peça perdão de coração e Deus te perdoa. Ande na humildade. Cresça espiritualmente. Saiba da realidade espiritual. E lembre, quando você se arrepende de coração e outras pessoas, o nome delas é escrito no livro da vida. No dia 1 de 2009, quando eu estava na rua, e eu senti, Senhor, eu não quero mais essa vida. Jesus escreveu meu nome no livro da vida. Quando uma pessoa aceita Jesus na igreja, Deus escreve o nome dela no livro da vida, os anjos. Quando a pessoa está numa casa e se arrepende, mesmo sem dizer uma oração, de um jeito, eu estava na rua, ninguém orou por mim naquele, mas eu me arrependi. Por isso que é importante pedir perdão e se arrepender. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas. E por isso eu queria hoje deixar esse ensinamento para a gente saber ajudar as pessoas, porque você que é discípulo, você vai fazer muitos discípulos. Você crê nisso? Você vai levar muitas pessoas para a fé. As pessoas já estão, irmãos, as pessoas já estão quebradas, com medo, tristes. Quando elas se aproximam de Deus, a gente precisa ter sabedoria de trazê-las para os braços do Pai. Saber a medida certa. Saber como comunicar com elas. Lembre, nunca diga que alguém vai para o inferno. Na hora certa, diga, o inferno existe. E nós, sem Jesus, não temos vida eterna. Sempre dê para a pessoa um ar que você não é maior que ela. Ninguém ouve a gente, sabia, irmãos? Ninguém ouve a gente quando a gente se coloca em cima da pessoa. Viu? Eu te disse. Quem conhece? Viu? Eu te disse. Ninguém, mesmo que você tenha razão, as pessoas não nos ouvem quando a gente se coloca em cima. Se coloca em cima. E isso aqui que eu estou falando não é só algo no mundo espiritual. Eu lembro quando eu estava no futebol do meu filho, saí foi do filho. Poxa, o treinador não sabe nem o nome dos nossos filhos. E já estava treinando 2 anos. Não sabe nem o nome dos nossos filhos. Então, as pessoas, elas sentem quando você está falando de coração ou não. Quando você pregar, e você vai pregar muito, assim diz o Senhor, você que está me ouvindo. Mas quando você pregar, quando você orar por alguém, você pode falar a coisa mais, às vezes até dura, mas as pessoas sabem se está saindo com amor ou não. As pessoas percebem. As pessoas percebem. Guarda isso que eu estou te falando, eu estou falando de coração. Não existe verdade dura de ouvir quando a gente fala com amor, porque a pessoa sente que você quer o bem dela. Mas quando as pessoas sentem que você quer se colocar em cima, que você quer dizer que lê mais, que é mais maduro, que é melhor, que você está só no início, eu estou aqui já há tempo, você não entende nada, e você não tem nenhum direito, e tal, as pessoas ficam tristes
se sentem oprimidas e a gente não consegue aproximá-las de Deus. Que isso não sirva de lição, tá bom? Próxima aula, vamos falar mais do livro da vida, mas já entenda que o céu é organizado. E eu quero dar graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nos ajuda, ó Deus, a viver e continuar na tua presença, a corrigir aquilo que precisa ser corrigido, através da tua graça no livro da vida. Recebemos a mensagem de Cristo, a mensagem que liberta do passado e nos projeta no futuro. Eu profetizo na vida do meu irmão, da minha irmã, que ele e ela está livre. O pecado não vai mais te atormentar. Coisas estranhas do passado, memórias que ficam remoendo na mente, não vai mais. Você está livre. Poderoso é Jesus para te libertar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre você que está me ouvindo, uma unção poderosa de as pessoas vão começar a dizer: eu me sinto bem ao teu lado. Você me ajudou a andar com Deus. As pessoas você vai ser conhecido dessa maneira. Você me ajudou a se aproximar. Você me ajudou a compreender Deus. Você me ajudou a ter mais humildade. Aleluia. Deus está derramando da unção dele sobre a tua cabeça. Você vai fazer muitas obras maravilhosas. Ramanda Kadala Baturo Bukala Bandala Kassiri Arabai. Aleluia. Deus vai abrir a tua boca nos lares, nas casas, aleluia, com os amigos, e eles vão ver: nossa, esse rapaz aí, ele quer o meu bem, ele aí quer meu bem, aquilo foi sério, mas ele quer o meu bem, aleluia, e vai ficar na mente das pessoas, não de alguém que quis ser melhor, mas de alguém que veio como um anjo do Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que Davi, Deus está me lembrando aqui, quando uma certa mulher veio e ajudou ele, e falou: Davi, não mate as pessoas daquela cidade. Davi disse: você foi como um anjo para mim, mulher. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você foi como um anjo de Deus enviado para a vida delas. Ramandarabatou. A palavra de Deus vai estar na sua boca. Você vai ser... mas como assim? Eu não sou anjo? A Bíblia diz que João Batista era como um anjo, um mensageiro do Senhor, enviado diante dele para preparar o caminho. Deus vai te enviar. Por onde você passar, você vai preparar. De agora é um preparador de atmosfera. Você prepara as pessoas para Deus entrar. Você prepara o ambiente para o poder de Deus se manifestar. Você abre o mundo espiritual, porque Deus te dá poder e autoridade e unção. Recebe em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Você que está aí na gravação, que Deus te abençoe. Deixa eu desligar a gravação. Que Deus te abençoe.